Brasil é um país incrível. Cada dia que a gente acompanha por obrigação o noticiário político, não por prazer. Prazer estaria lendo um grande livro, tanta coisa de história importante para ler. E o duro é que a gente só vive uma vez, né? E tem tanta coisa que a gente fala, eu vou ler no mês seguinte, no ano seguinte, e não dá. Mas a gente é obrigado a acompanhar a política muito pobre aqui no Brasil. Aqui é de uma pobreza raramente vista na nossa história. Eu provavelmente não reconheço outro momento tão ruim da história do Brasil como agora. Realmente é uma pobreza incrível. E alguns fatos demonstram bastante as coisas, né? Eu acho que são demonstrativos. Lembra-se quando nós falamos aqui do guarda-chuva, da funcionária do Supremo Tribunal Federal segurando o guarda-chuva para o João Armenio. Ele nem respondeu, né, para ele atravessar a rua, tal. Ele não podia cair um pingo d'água nele. Agora, na senhora, podia cair. Quer dizer, o papel dela lembrava um pouco aquelas gravuras do Debré, igualzinho, como se do começo do século XIX até o início do século XXI, o Brasil não tivesse mudado. Em algumas questões, por incrível que pareça, não mudou. Aqui em São Paulo, teve uma reunião de uma instituição financeira que é exemplar. Reuniu o que é considerado o chamado PIB nacional, para discutir, para ouvir os rumos do país. Daqueles que podem ser até candidatos a presidente e outros que estavam dissertando sobre o Brasil. Inacreditável. Primeiro, eu fiquei preocupado com o meu bolso, porque uma instituição que tinha acusações gravíssimas, tal, que o Banco Central não investiga nada, tal. Gravíssimo. Mas as pessoas foram lá com a maior tranquilidade. Riram, de acordo com os depoimentos, porque eu não iria lá nem, passo perto, né? Mas li nos jornais que as pessoas riram, acharam engraçado uma série de falas de supostos presidenciáveis e tal. É uma coisa decepcionante, porque essa elite não está nem aí com o Brasil. Ela inclusive passa mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Eles fazem questão que os filhos estudem inglês, não para no sentido de ter alguma ilustração, é para ir embora do Brasil. O sonho deles é morar fora do Brasil, longe daqui. Eles não têm qualquer compromisso com o Brasil. O Brasil não é pátria para eles. Melhor dizendo, eles não têm pátria. Não têm pátria. Eles ficam em qualquer lugar. Eles vêm para cá, estão pouco se importando com as notícias que nós vemos hoje, por exemplo, sobre a violência do Rio de Janeiro. Não é só no Rio, mas no Rio é onde isso está mais exposto, é a segunda maior cidade do país. Eles não estão nem aí, vêm aqui, negociam, especulam, vivem fundamentalmente da especulação, né? E ficam no exterior, preferencialmente nos Estados Unidos lá, e dissertando depois sobre o Brasil, um monte de bobagem. Tanto idiota brasileiro vive nos Estados Unidos falando bobagem sobre o Brasil. Tá cheio, tal, né? Socialistas fabianos, crise das tesouras, são uns medíocres, né? Que ficam por lá. Mas o que me chama a atenção é essa elite. Eles não estão nem aí. Eles, por exemplo, nada falaram sobre os 13 anos e 5 meses do PT. Conviveram harmonicamente. Por quê? Eles não têm pátria. Se o Brasil virasse uma Venezuela, e poderia ter virado, eles iam embora do Brasil com a maior tranquilidade. Eles passam pelo Brasil, eles não estão no Brasil, eles não são brasileiros.